casa. A gente vai dar início então hoje ao nosso culto de estudo bíblico, de oração. Lembrando também que a gente está no mês de maio, no mês da família. Então é tempo também de orar pela sua família, orar pelos seus familiares. Então, se você está a caminho, venha. Se você está para se conectar, se conecte, para a gente poder então iniciar o culto. Vamos orar para começar então, irmãos e irmãs. Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu santo e excelso nome, porque para nós é um privilégio, ainda que remotamente, ainda que virtualmente, como muitos irmãos estão, podemos nos achegar ao Senhor, podemos proclamar o teu nome, podemos louvar e exaltar ao Senhor. Obrigado, Deus, porque embora a gente esteja de maneira geral distante geograficamente, o Senhor continua nos unindo, porque a unidade que existe entre nós, que somos o teu povo, ela é concedida pelo teu Santo Espírito. E nós te louvamos por isso. Não é obra nossa, não é necessariamente obrigatório que estejamos nessa situação que vivemos presencialmente aqui, mas o teu Santo Espírito nos une, o teu Santo Espírito fala aos nossos corações, o teu Santo Espírito tem cuidado de nós, e que é com esse coração cheio de gratidão que nós mais uma vez separamos esse tempo para louvá-lo, para exaltá-lo e também para colocar diante do Senhor as nossas petições. Por isso, Pai, nessa noite, fala aos nossos corações, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Amém. É o que nós te pedimos. No nome do seu Filho Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Esse cântico, amado, fala um pouquinho da nossa gratidão. Gratidão que temos ao nosso Deus, que mesmo que passando por tanta coisa, né? Vivendo tempos difíceis, tristezas, muitas lutas, a gente sempre tem motivos. Quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para o céu, a gente sempre tem motivos para agradecer muitas coisas, muitos livramentos, muitos cuidados. O Senhor tem nos guardado aí debaixo das suas asas, como diz a palavra do nosso Deus, e nós temos muito a agradecer pelo que Ele tem feito, pelo que Ele fez e pelo que Ele ainda fará nas nossas vidas. Amém? Amém. Esse cântico é um cântico antigo, mas que eu gosto muito. Fala sobre essa gratidão por tudo que Deus tem dado, por tudo que Deus tem feito. Eu lembro do pastor Ademar de Campos cantando, que abençoou a minha vida. Diz assim: diga assim:
como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque estamos aqui, Pai, vivos e agradecidos, Pai. Agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E como já dizia uma canção, Senhor, que eu me lembro sempre, em tudo temos visto, Pai, a mão do Senhor agir. Temos visto a mão do Senhor, ó Pai, participar em nossas vidas. Temos visto, Senhor Deus amado, a Tua presença, a Tua companhia, Pai. Temos visto o Teu poder. Temos visto a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia. E por isso nós podemos, ó Pai, entregar totalmente as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. E descansar no Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Por isso nós confiamos, por isso nós descansamos, Pai amado, em Teus braços. Por isso nós clamamos, Pai, pelos Teus braços. Clamamos, Pai, pelo Teu socorro, pelo Teu livramento. Porque muitas vezes tememos, muitas vezes, ó Pai, temos medo, muitas vezes, ó Pai, temos angústia, muitas vezes, ó Pai amado, sofremos, muitas vezes, Senhor Deus, nós duvidamos também, Senhor, porque somos pequenos, Pai, somos pecadores ainda, embora justificados, perdoados, Pai, quando com o coração sincero nos prostramos e nos voltamos ao Senhor, mas ainda assim pecadores, Pai. E muitas vezes nos esquecemos do quão grande é o Senhor, quão poderoso é o Senhor, quantas coisas o Senhor pode fazer. Por isso nós te imploramos mais uma vez nessa noite, Pai. Cura a nossa alma, Senhor. Cura, Pai, o nosso coração. Cura, Pai, os nossos pensamentos também, Senhor. Cura o nosso corpo, Senhor Deus. Cada parte dele enferma, Pai. Põe a Tua mão de cura. Sabemos que não merecemos nada de Ti, mas contamos com a Tua misericórdia. Contamos com a Tua graça, contamos com o Teu amor, Pai. Põe a Tua mão, Pai, cura em nome de Jesus, física ou espiritualmente falando, Pai. Que o Senhor esteja curando em nome de Jesus. Que o Senhor esteja trazendo paz aos nossos corações. Que o Senhor esteja tirando as perturbações dos nossos pensamentos, os medos e as angústias, Senhor Deus, porque nos colocamos diante do Senhor, nos colocamos, ó Pai, em Teus braços, Pai. Continue falando aos nossos corações, Pai. E receba, Pai, com sinceridade o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Com amor, ó Pai, ao Senhor queremos entregar. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você pode ir na sua casa, meu irmão, você que está aqui também, ainda com seus olhos fechados, levante suas mãos para se render e adorar ao Senhor. Aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta
Eu queria partilhar. Som. Queria partilhar rapidamente com você um pequeno trecho das Escrituras que está no Salmo de número 128, a partir do verso 1. Salmo 128, a partir do verso 1. Diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, será feliz e tudo irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E verás os filhos dos teus filhos, a paz esteja sobre Israel. Esse salmo ele é conhecido por algumas pessoas como o Salmo da Família. É um salmo que resume o que é uma família feliz. Uma pessoa que tem para comer o fruto do seu trabalho, que tem a sua esposa e seus filhos ao redor da mesa. Esse é o resumo de uma família abençoada. Mas é interessante que o autor do Salmo, ele começa no verso 1 dizendo que para que isso aconteça, é preciso que você tema ao Senhor. É preciso que você ande nos caminhos do Senhor. Nós estamos nesse mês de maio, separando um tempo para orarmos, para clamarmos pela nossa família. Então você que está em casa, você pode agora, pela página do Facebook da Ibaja, você pode colocar aí o seu pedido de oração, se tem algo na sua família que tem te afligido, que tem te preocupado. Então eu peço a você que você coloque nos comentários que ao final do culto nós vamos voltar aqui e vamos fazer as orações, colocar os seus pedidos diante de Deus. Lembre-se também que a gente tem separado tempo durante todos os dias da semana para orar pela família. As segundas, terças, quintas e sextas, a partir das 18h30, e as quartas-feiras, como foi hoje, às 8 da manhã, porque a gente tem o culto aqui à noite. Então, enquanto a gente cantou essa música, a gente entrega os nossos dízimos e ofertas também, aquele que trouxe os dízimos e ofertas, aquele que pode fazer essa transferência, você pode também fazer o seu pedido pelos comentários do Facebook. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Me conhece bem, sabe ser eu sou, não há como me esconder. Sempre sabe onde estou. É de coração tudo que eu quiser. Um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Suas palavras não voltarem, comentando a minha gratidão. É de coração. Se eu quiser escolher palavras de louvor, ainda assim será pouco frente a esse amor. Por isso escute o meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. És de coração tudo que eu quiser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Suas palavras não voltarem, comentando
Boa noite, graça e paz. Amém? Amém. Opa! Boa noite, graça e paz para nós, para você que está aí na sua casa também. É um prazer, nós temos mais essa oportunidade de estarmos adorando o nosso Deus, de estarmos louvando, lembrando de músicas tão belas, né, que nos inspiram e que nos fazem soltar a voz aí para adorar o Senhor. Então, como o Luciano já bem disse, nós estamos no mês da família. O mês de maio é o mês que nós dedicamos assim uma atenção maior para refletirmos sobre esse aspecto tão importante da nossa vida, que é tão fundamental para nós, que é vivermos em família, estarmos bem na nossa casa, estarmos felizes, percebemos uma harmonia no nosso lar. Todos nós desejamos isso, ainda que sempre teremos dificuldades, lutas, mas nós queremos perceber essa harmonia, essa unidade, essa união e um ambiente de amor para a nossa família, né? Então, nós estamos nesse mês trabalhando no tema Família, o projeto é de Deus. Família, o projeto é de Deus. Então nós cremos sim que Deus instituiu, criou a família, que Deus tem o melhor plano, o melhor modelo, o melhor projeto então para a minha família, para a sua, e é esse plano que nós queremos aprender, seguir e colocar em prática na nossa casa, em nome de Jesus. Então quero meditar num texto hoje com vocês, meus irmãos e irmãs, que está lá no livro de Josué, no capítulo 24. Josué 24, vou ler o 14 até o, deixa eu ver aqui, vou ler inicialmente até o versículo 18. Josué 24, 14 a 18. Josué fica lá, começo da Bíblia, depois dos 5 primeiros livros, você vai encontrar Josué, que foi esse homem, grande líder do povo de Deus, que substituiu a Moisés como aquele que entrou na terra prometida. Então Josué 24 diz assim, capítulo 24, versículo 14: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade, fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que aos seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vou ler de novo esse finalzinho do versículo 15. Disse Josué: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado por estarmos aqui hoje no templo, com meus irmãos e irmãs, obrigado pelos irmãos e irmãs que estão também conectados conosco aí pela internet, Pai, obrigado por esse encontro, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus, que nós sabemos que é Tua palavra, que nós cremos que é inspirada, iluminada pelo Senhor. Nós cremos nessa palavra que é viva e eficaz, ó Pai, que no caso desse texto foi escrito há tantos e tantos séculos atrás, mas que traz para nós uma mensagem nessa noite. Deus,
Nós cremos nisso e com essa convicção, ó Pai, te pedimos, pela tua graça, em nome de Jesus, que a tua palavra venha cumprir os propósitos do Senhor na minha vida, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, do teu povo, Senhor. Ó Pai, que a tua palavra nos alimente nessa noite e abençoe a nossa casa, a nossa família também. É a súplica humilde que fazemos e a fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Meus amados, é claro que há muitas situações na nossa vida que nós precisamos fazer escolhas. Assim como Josué disse ao povo que eles precisavam escolher seguir a Deus ou seguir aos outros deuses ali da terra de Canaã. Todo tempo nós estamos escolhendo, na nossa casa nós estamos escolhendo o que fazer no almoço, o que fazer na janta. E é bom, né, quando a gente pode escolher isso. Às vezes não podemos, não temos opções, mas ao tempo todo nós estamos fazendo escolha. Por exemplo, quando as pessoas se aposentam, algumas delas escolhem continuar trabalhando, outras se aposentam e param. Quando estamos doentes, por exemplo, com uma dorzinha aqui e acolá no nosso corpo, nós podemos escolher ir no médico ou não. E se vamos no médico, nós escolhemos seguir aquele tratamento ou não. Quando não estamos bem emocionalmente, nós podemos escolher ficar assim ou também procurar uma ajuda de um profissional da saúde que possa nos ajudar. E tantas outras situações que nós podemos escolher. Jovem, né, quando termina o ensino médio, pode escolher o seu curso universitário. É sempre uma escolha difícil, uma escolha complexa, mas são escolhas que aos poucos vamos fazer na vida. Algumas são escolhas simples, momentâneas, que não trazem muito impacto na nossa vida. Outras escolhas são muito importantes, porque vão impactar o restante da nossa vida. Um jovem que eu falei agora há pouco, quando escolhe o seu noivo, a sua namorada, o namorado, o noivo, a noiva, depois o marido ou a esposa. E aí é uma escolha para toda a vida. E é uma escolha que vai, obviamente, impactar a vida, a carreira e todas as escolhas da nossa vida. Josué teve uma vida vitoriosa. Josué, você que tem mais familiaridade com a escola bíblica também, ou com as histórias bíblicas, vai lembrar dessa carreira maravilhosa de Josué, que teve, como eu já disse, que substituir Moisés. Moisés é considerado por muitos o maior líder que nós encontramos na Escritura. E Moisés morreu, e Deus chamou Josué. Deus já estava, na verdade, preparando Josué para substituir esse grande líder que foi Moisés. Josué então guiou o povo, liderou o povo para entrar na terra de Canaã, primeiro ali por Jericó, cruzando o rio Jordão e conquistar aquela terra que era terra prometida por Deus, para Israel, para o povo de Deus. E para isso Deus levantou então esse homem corajoso, visionário, que se encheu de coragem, que foi fiel a Deus para esta grande missão. E agora Josué vai chegando no final da sua vida. Josué estava já para partir, e agora ele tem, deixa eu abrir aqui, e agora ele tem um grande desafio, talvez um desafio tão difícil, com certeza muito importante, que era renovar a aliança. Tinham conquistado as terras, tinham dividido as tribos, as terras para as 12 tribos de Israel. E agora na sua partida, como grande líder que era, inspirado por Deus, ele deseja que o povo de Deus, que as famílias de Israel e o povo então, continuasse servindo ao Senhor. Então nós chegamos nesse versículo 14 do capítulo 24. Antes disso, Josué lembrava ao povo aquilo que Deus tinha feito, já lá desde Abraão, quando Deus chamou Abraão e o conduziu para Canaã. Depois o povo de Israel foi
para o Egito, ele lembra de Moisés, lembra de Arão, lembra dos grandes feitos do Senhor, lembra então dessa entrada em Canaã, das vitórias contra os povos inimigos, e agora ele fala: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Lá no capítulo 23, no versículo 6, então um pouco antes do texto que nós lemos, diz assim: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés. Era a expectativa de Deus, dita e registrada através de Josué. Façam todo o esforço, porque naquela época o povo de Israel, na antiga aliança, debaixo da lei, precisava se esforçar, precisava ser disciplinado para colocar essa lei em prática. E eles não deviam se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, e nem deviam se associar com as nações que estavam no meio deles, porque eles conquistaram a terra, eliminaram muitos inimigos, mas havia a presença dos povos inimigos ali, e eles não deveriam se associar, não deveriam imitar, não deveriam conviver de uma maneira semelhante àquela que aqueles povos viviam, porque nós sabemos, você que lembra desse texto, dessa passagem do povo de Israel, que havia muita, mas muita idolatria mesmo entre os povos ali da região de Canaã. Havia muitos deuses, e nós sabemos que falsos deuses, ídolos, tinha lá o deus El, que era o Deus Supremo, que era cruel, sanguinário. Os adoradores, os cultos que se prestavam a esse Deus eram cultos sanguinários. Havia sacrifícios, não só de animais, mas de vidas humanas. Era terrível isso. E essa medida da maldade vai ultrapassando aquilo que nós podemos chamar de tolerância de Deus. E tinha o Baal, que era considerado filho desse Deus El, que era considerado o Senhor do céu, Deus da chuva, da vegetação. Tinha a deusa Anate, tinha a deusa Asterote, Azerá, Moloque, Milcom, que na verdade sabemos, meus amados, à luz do que a Escritura nos revela, que eram, na verdade, representações demoníacas que enganavam os povos, mas que geravam um comportamento extremamente imoral, violento, com toda sorte de pecados na sexualidade, na violência, na injustiça, e tudo isso era abominável aos olhos do Senhor. Então Josué chega nesse momento e fala: olha, cuidado, não se associe com essas religiões, com essas práticas religiosas, fujam disso, vocês precisam se esforçar para seguir a lei do Senhor. Então, nesse contexto, chegamos aí ao texto lido, 24:14 em diante, quando ele fala: agora temam ao Senhor. Então, eu queria destacar 3 ordens que Josué, em nome de Deus, trouxe para as famílias de Israel, que são totalmente necessárias também para nós, que são totalmente coerentes com aquilo que hoje, séculos e séculos depois, nós temos da nova aliança, são esperadas por Deus para o seu povo. O povo de Deus ali era Israel, o povo de Deus agora é a igreja de Jesus. A primeira ordem é temer ao Senhor, está muito claro aí no versículo 14: temam ao Senhor. Temer ao Senhor. Alguém já disse, eu não lembro onde eu li isso, mas alguém já disse que temer ao Senhor, a gente pode dizer como se fosse agitar uma bandeira branca de rendição perante Deus, perante a sua lei, perante os seus mandamentos, perante aquilo que Ele espera de nós. É se render àquilo que Deus está nos chamando, é se submeter à sua voz, à sua direção, e para nós ao seu Espírito. Temor tem a ver com respeito, com devoção, como já disse, com submissão. Temer a Deus, então, na nossa família é considerar a presença de Deus
em tudo que a gente faz em casa, tudo que envolve a nossa família, a nossa vida pessoal, de discípulos e discípulas de Jesus, e aquilo que se pratica em casa. Isso é temer ao Senhor, é saber que Deus está lá, presente, que Ele precisa ser adorado lá na nossa casa, em todas as nossas ações. Então, ter esse respeito, essa devoção, porque talvez na nossa experiência humana, se nós pudéssemos ver com nossos olhos físicos ali a presença de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, muitas das coisas, eu não gosto de falar isso, mas de vez em quando escapa, muitas coisas que nós fazemos talvez não faríamos, porque tememos o Senhor, o respeitamos. Então nós, nesses dias que nós vivemos, amados, nós corremos riscos semelhantes, não iguais, mas semelhantes aos riscos do povo de Israel ali no tempo de Josué, no final da vida de Josué, de levarmos uma vida apenas nominal, uma vida cristã, uma vida de discípulos apenas nominal, e não de uma vida em que todo momento estamos temendo o Senhor, independente da nós, de onde estamos, uma vida dessa devoção que considera Deus em todas as nossas atividades. Acabou a bateria, vou sem microfone, não tem problema. Em todas as nossas atividades, e considera que Deus está comigo lá quando eu estou trabalhando, negociando, vendendo, comprando, e quando eu estou falando com a minha família, que quando eu estou assistindo um filme, quando eu estou em frente ao computador, quando eu estou ensinando e dando exemplo para os meus filhos. Então a nossa casa precisa ser um lugar de temor a Deus. E aí, quando nós lembramos dessa ordem, dessa exortação, nós fazemos aquilo que Paulo nos recomenda lá em 1 Coríntios: quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Isaías temeu a Deus quando teve a visão do seu trono, e ele disse: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então é isso que eu estava falando, os olhos de Isaías viram ao Rei, teve aquela visão no trono de Deus. Nós precisamos viver assim, com a consciência que Deus está presente lá na nossa casa, porque Ele é onipresente. A segunda ordem é servir com integridade e fidelidade. Sirvam ao Senhor com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados, que eles adoraram lá além do rio Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Então, uma interferência. Desligaram. Sirvam ao Senhor. Vocês não têm mais que servir aqueles deuses dos seus antepassados, mas agora, obrigado, céu, sirvam ao Senhor. A ordem era essa: para que Yahvé, o Deus de Israel, fosse de fato Senhor. O Luciano leu agora o Salmo 128, e fala de temor ao Senhor, e a palavra Senhor é repetida ali naquele Salmo, porque o que Deus espera de nós é que nós o sirvamos, Ele como nosso Senhor, e nós como seus servos. Então é ter essa... Pode até desligar, viu, céu? Essa postura de servo, de servidão, de ver Deus como Senhor. Pode desligar ou abaixar. Uma pequena interferência aqui. Então, porque esse era o esperado de Deus para o povo de Israel. Quando lá no Êxodo 19, Deus falou assim: agora, se vocês obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha,
vocês serão para mim o quê? Um reino de sacerdote, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus, ele esperava que a nação de Israel fosse essa nação sacerdotal, que servisse a Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Não dá para nós servirmos a Deus e servirmos a Mamon, o Deus lá nos tempos, aquele que era considerado nos tempos de Jesus, o Deus das riquezas, o Deus do dinheiro. Jesus afirmou isso. Não dá para Deus ser o nosso Senhor apenas num final de semana, entre tantas coisas que nós encontramos ou temos opções de fazer numa grande cidade. Não dá para Deus ser o nosso Senhor ali no final de semana, e às vezes quando nós não temos, entre aspas, nada de mais interessante para fazer. Então nós precisamos ensinar para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para as pessoas que moram na nossa casa, que Deus é Senhor, que Ele reina, que nós estamos lá para servir, ou estamos aqui, onde estivermos, estamos para servir ao Senhor, para fazer a sua vontade, para renunciar ao nosso eu. Porque se não for assim, meus amados, nós não estamos sendo servos. Nós podemos estar sendo simpatizantes, religiosos, podemos ser muitas coisas, menos servos do Senhor, menos discípulos de Jesus. Antes nós éramos escravos do pecado, mas agora Jesus nos comprou com o seu preço, derramado sangue ali na cruz do Calvário, para ser Senhor das nossas vidas. Como diz lá em 1 Coríntios 3, em 6 também, fomos comprados por um alto preço. Isso é ser um discípulo de Jesus. É isso que os nossos familiares e nós precisamos viver. Embora Israel existisse como nação, a aliança era e ainda é uma questão familiar. As famílias, os pais deveriam ser sacerdotes nos seus lares. Os pais deveriam naquele tempo oferecer sacrifício pelos seus filhos, para santificar os seus filhos, para santificar. Obrigado, Luciano. Obrigado. Para santificar a sua casa. Vamos sem mesmo. Para santificar a sua casa, como nós lembramos agora em uma mensagem recente, aquilo que Jó fazia, mesmo sem saber se seus filhos tinham pecado ou não, ele sacrificava para purificar os seus filhos. Então, essa questão de servir a Deus é uma questão familiar. Precisamos servir ao Senhor onde estamos. Precisamos servir ao Senhor no seu reino. Precisamos estar preocupados quais são as prioridades de Deus para esse tempo. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, onde a pregação do Evangelho de Jesus, eu posso crer que se tornou até mais urgente, porque muita gente tem partido sem Cristo, infelizmente. Isso nos entristece. Então, como eu tenho cooperado, como a minha casa tem cooperado para a expansão desse reino de Deus, para a pregação do Evangelho, para que esse Evangelho chegue em mais lugares, como a minha família tem se engajado com a Igreja de Jesus, que é essa agência do reino de Deus, que serve ao Senhor, como a minha família tem cooperado, como a minha família tem se engajado nessa urgência do reino de Deus, da expansão do reino de Deus, como a minha família tem sido, além disso, um lugar onde o reino de Deus é percebido. Porque a minha família, ela não está numa ilha solitária, ela está ao lado de outras famílias, ela convive com outras famílias. Será que essas famílias percebem que a minha família é uma família que serve a Deus com integridade, com fidelidade, que os projetos de Deus são prioridades? Servir a Deus com integridade e fidelidade. Porque ali naquele momento, era um momento crucial para Israel. Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha decisão para a minha família é essa: servir ao Senhor.
Josué faleceu um pouco mais ali, morreu logo em seguida, mas a sua casa estava consagrada ao Senhor. E as outras famílias? Elas responderam para Josué que sim, mas já naquele tempo muitos já estavam envolvidos na idolatria, que é o próximo passo, a próxima ordem que eu vou dizer agora. A ordem era jogar fora os deuses dos antepassados. Versículo 14 diz isso. Versículo 15 também. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há muita gente hoje, meus amados, carregando os deuses dos seus pais. Há muita gente hoje que não se entrega a Jesus, ao senhorio de Cristo, porque ainda está preso aos deuses dos seus pais, ou à religião dos seus pais, da mãe, do pai, do avô. Lá em Israel também havia gente nessa condição. E Deus usa Josué para fazer esse desafio. Escolham hoje. Porque como diz, eu lembrei agora daquele hino, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, e libertar da idolatria, que era o grande pecado e o grande risco que Israel corria. Jesus, muitos séculos depois, vai dizer que quem não aborrecer o pai, a mãe, os filhos, por amor a Ele, não seria digno de ser chamado discípulo de Jesus. O que Jesus quis dizer é que quem não renunciasse às tradições familiares religiosas por amor a Ele, ou quem deixasse de servir em primeiro lugar o reino, para agradar pai, mãe, filho, filha, algum parente, não era digno de ser discípulo. Porque o discípulo é aquele que renuncia a si mesmo, renuncia às suas preferências, carrega a sua cruz, larga todo tipo de idolatria para seguir a Jesus. Joga fora os ídolos. Lá, como eu já disse, tinha muitos ídolos, muita idolatria, muitos cultos pagãos. Hoje há muitos ídolos também, muitas seitas, muitas falsas religiões, muitas falsas crenças. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, do Deus Criador, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no coração, na vida de uma pessoa, e aí na vida de uma família. Calvino, o grande teólogo ali do século XVI, ele diz que a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição. De modo que se o homem confiar em sua própria mente, disse Calvino, é certo que ele abandonará Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Então esse é um risco que eles corriam, é um risco que nós corremos hoje, de confiar na nossa mente, de confiar que a nossa mente, ela faz automaticamente ou naturalmente as melhores escolhas. E aí nós podemos estar estabelecendo ídolos na nossa vida. Lá em 1 Coríntios 8:4, o apóstolo Paulo diz: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. O ídolo não é nada mais do que uma criação humana. Por isso eu concordo com Calvino que nasce na mente um ídolo. O que pode ser um ídolo para nós? O que pode estar ocupando o lugar de Deus nas nossas casas? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso narcisismo, a nossa mente enganosa, o nosso individualismo, quando eu coloco o meu eu, o meu desejo, a minha vontade, as minhas preferências no centro de tudo, o meu ego, os bens, o status, o dinheiro, o corpo, a beleza física, o entretenimento, o hedonismo, o lazer, os vícios. Ou às vezes nós colocamos uma pessoa no lugar que é de Deus.
E aí deixamos de adorar o Senhor como nosso único Deus, porque há uma pessoa, uma paixão, alguém que toma o lugar de todas as nossas ações, que as nossas prioridades são totalmente voltadas para essa pessoa. Cuidado, porque alguém pode se tornar um ídolo na sua vida. Nós devemos amar as pessoas, servir as pessoas, mas Deus é o nosso Senhor. Consumismo, clube de futebol, às vezes até uma religião. W. Tozer diz que um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. Ah, pastor, eu não tenho nenhum ídolo, mas talvez na sua mente você estabeleceu um ídolo. Meu amado, se você e a sua família hoje não tem tempo de servir a Deus, de vir à igreja, de adorar o Senhor, se você não tem mais tempo de exercer o seu talento a serviço do reino de Deus, se você não tem mais alegria de fazer isso, se você não tem mais alegria de pregar a palavra, de ajudar as pessoas, de lutar pela justiça de Deus, do reino de Deus, se você se afastou da palavra de Deus, se você se afastou da oração, da comunhão, você está idolatrando com certeza. Tem coisa aí que está no lugar de Deus na sua vida, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, não dá para a gente servir a Deus e servir ao ídolo, seja qual deles for, um desses que eu citei ou algum que eu não citei. Por isso Josué clamou ao povo para fazer uma escolha naquele momento de Israel. E hoje eu, você, a nossa casa, a nossa família, nós precisamos fazer uma escolha. Qual escolha nós vamos fazer para a nossa casa? Vamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Ah, pastor, mas na minha casa tem gente que não ama Jesus, tem gente que não crê em Jesus, no Evangelho, não se converteu a Cristo. Começa de você. Se depender de você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não se deixe enganar. O afastamento de Deus traria consequências para o povo de Israel. Versículo 20 ele fala: se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele, Deus, se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. E a gente viu a sequência da história que isso aconteceu. O povo abandonou, o povo esqueceu. Por muitas vezes o povo escolheu ídolos, o povo adorou Baal, adorou outros deuses, esqueceu-se de Deus e teve o castigo de Deus. Muitas vezes, meus amados, nós estamos colhendo frutos amargos na nossa casa, tendo diversos tipos de problemas que poderiam ser evitados se nós disséssemos e colocássemos em prática aquilo que Josué fez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente para na nossa família de ter tempo para o Senhor, de buscar a Deus e começamos a colocar várias outras coisas, nós vamos colher as consequências disso, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Nós podemos escolher o que nós vamos plantar, nós podemos escolher ingratidão a Deus, porque assim como o povo foi abençoado, nós fomos também alcançados pela graça de Deus. Nós podemos escolher sermos ingratos, levarmos a vida que a gente quer, dedicar nossa vida só a se divertir, a só cuidar de nós mesmos, a só ganhar dinheiro, a só ficar em casa sem fazer nada, descansar. Podemos estar indiferente às pessoas, indiferente à agenda de Deus, podemos escolher o que quisermos. Então estamos escolhendo o que nós vamos plantar, mas nós não conseguimos escolher aquilo que nós vamos colher. Se nós plantamos vento, nós vamos colher tempestade. Se plantamos rebeldia, vamos colher frutos amargos. Não dá para plantar banana e colher mexerica. Então, hoje nós também precisamos responder ao Senhor
precisamos dizer para o Senhor: não, Senhor, eu escolho seguir ao Senhor, eu jogo fora os meus ídolos, eu não estabeleço ídolos, eu quero temer ao Senhor, eu quero que a minha casa seja um lugar de bênção, eu quero que a minha casa seja um lugar de milagre, eu quero que a minha casa seja um lugar onde as pessoas sintam a tua presença. Eu quero fazer como Josué e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus vai ocupar o centro da minha família, porque eu sei que Deus tem o melhor plano para a minha família. Eu sei que Deus tem o melhor caminho para a minha família. Eu não quero colher nada disso como fruto do meu pecado e das minhas escolhas. Eu quero escolher Deus. O meu dinheiro vai ser para louvar o Senhor. O meu trabalho vai ser para louvar o Senhor. O meu estudo, o meu curso, a minha faculdade vai ser para louvar o Senhor. E se algum momento estiver me afastando de Deus, eu tenho que ter direção de Deus. Porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Talvez alguma coisa esteja impedindo o senhorio de Deus na sua casa, na sua família. E eu creio que Deus vai te mostrar nessa noite qual é o ídolo, qual é o engano, qual é o pecado que precisa ser tirado da minha casa, da sua casa, em nome de Jesus. Deus quer nos dar bênçãos, Deus quer nos dar vitórias, Deus quer nos dar conquistas para a nossa família, assim como queria dar para Israel. E toda vez que Israel se arrependia e clamava a Deus e pedia perdão e pedia o socorro de Deus, Deus respondia, porque é esse Deus de amor que nós servimos e adoramos e cremos e amamos. A sequência aí da história, você vai ver o livro dos Juízes, aquele ciclo que havia: o povo se rebelava, o povo se afastava, o povo caía na idolatria, Deus castigava, Deus trazia os inimigos contra, o povo se arrependia, Deus pela sua graça levantava um líder, um juiz, vencia os inimigos, abençoava o povo tinha um tempo de paz, mas logo o povo se esquecia e entrava nesse ciclo de novo. Mas Deus quer que a nossa casa seja um lugar de fidelidade ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai, obrigado porque nós temos o privilégio de aprendermos isso, temos o privilégio de ouvirmos a Tua palavra, de sermos advertidos pelo Teu Espírito, Senhor. E, ó Deus, diante de momentos como esse, nós também queremos tomar as decisões corretas, ó Pai. Por isso, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa todas as famílias representadas nessa noite, dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, e também, Senhor, daqueles que estão nas suas casas agora ou em algum outro lugar. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos dá coragem para jogar fora todos os ídolos, ó Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a mudar de vida, nos ajuda a renunciar a hábitos que sabemos que atrapalham a nossa jornada. Nos ajuda, Senhor, nos arrepender, nos ajuda a consagrar nossa casa, quem sabe retomar o velho hábito dos cultos familiares, dos momentos de oração, dos momentos de leitura da Bíblia, o velho hábito de trazer nossa família à casa do Senhor, assim que pudermos, assim que o Senhor nos mostrar, enfim, Senhor, mas ajuda-nos, Senhor, a desejar que toda a nossa casa sirva ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Tira de nós tudo que não te agrada. Abençoa todas as famílias da tua igreja, Senhor. Todas as famílias que nos ouvem aqui. Aonde essa palavra chega, Pai, nós te suplicamos que a tua graça chegue, teu poder, restaurando relacionamentos, restaurando casamentos, libertando vidas que talvez estejam presas aos vícios, trazendo arrependimento àquele que está longe do Senhor,
reconciliando, Pai, renovando a fé, trazendo avivamento. Enfim, Senhor, o Senhor sabe, Pai. É o Senhor que sabe aquilo que nós precisamos, ó Deus. O certo é que nós queremos que o Senhor reine na nossa casa, que o Senhor reine nas famílias dessa igreja, Senhor. Que o Senhor faça milagres, como fez nos tempos de Josué, como tem feito hoje também. O Senhor faça milagre na nossa casa, Senhor. Que nós possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é digno, Pai. Faz isso, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai. Piedade do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Sou abençoado, vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai. Eu trago o seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. E você? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai. Eu trago o seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Sou abençoado, vivo obediente, mas todo dia o pecado vem.
Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas você tem escolha, meu irmão. Mas Deus sou Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe você que está em casa. Escolha Deus. O bom céu tem a palavra. Amém, irmãos? Boa noite. Para nós encerrarmos, nós vamos agora fazer então a oração pelos pedidos dos irmãos. Eu anotei os pedidos que estavam então nos comentários do Facebook. A irmã Priscila pede oração pelo seu trabalho, pela saúde e pela família. O irmão Adriano pede oração por algumas situações que ele precisa resolver. Ele quer que o Senhor direcione, quebre todas as barreiras. A irmã Jaqueline pede oração pela vida dela, pela saúde, pelas famílias de Santa Catarina, que são membros da igreja, estão envolvidas naquela situação da creche de ontem. Pede também pela mãe dela, pela dona Lígia, pela irmã Shirley, pelo irmão Ivan. Pede oração por uma amiga de trabalho, Dri Silva, que tem sofrido com a perda da sua mãe e do irmão pela Covid. A Maitê pede oração pelo seu tio e pelas suas primas, Tainá Nogueira, Ingrid Nogueira, Isa e Ana Carolina. O irmão Reginaldo pede pela sua filha Alice. A irmã Marina Lima pede pela vida dela, pela família, tantos que estão aqui em São Paulo quanto os que estão no Maranhão. Pede saúde e proteção para eles também, e pede proteção a todos da igreja. A irmã Nadir pede oração pelo Manuel, pela Neuza, pelo Wilson, pela Fabiane, pelo Gustavo e Janaína, pela saúde dela, pela vida e pela família. A irmã Zenilda pede oração pela família dela, que Deus abençoe todas as famílias. O irmão Ronaldo Casella pede oração pela família, pela vida profissional e por todas as mães, no domingo é dia das mães. A Daiane Lima pede oração para a amiga dela chamada Janaína, que está internada com Covid, e também por ela, porque Deus conforte o coração dela que está turbulento. Vamos orar então por esses pedidos, por aqueles também que guardaram seus pedidos no seu coração, porque o nosso Deus é um Deus que tem prazer em ouvir o que a gente tem a dizer e tem prazer em reservar o que é melhor para nós. Vamos orar então. Senhor Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, Pai, com os nossos corações quebrantados, com os nossos corações edificados por já podermos ter refletido sobre a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra que é viva e eficaz. Amém. Pela Tua Palavra que abençoa a vida dos nossos irmãos e irmãs lá no tempo de Josué, mas que continua falando profundamente aos nossos corações. Continua, Pai, nos motivando, nos incentivando a continuarmos temendo ao Senhor, a continuarmos buscando e servindo ao Senhor com sinceridade e integridade, a continuarmos lançando fora tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que nós temos colocado em nossas vidas que tem substituído ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, porque o Senhor tem trabalhado nos nossos corações e tem nos permitido ter o discernimento de, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, termos a convicção de que a melhor escolha que podemos fazer é escolher pelo Senhor. Pai, nós também nos colocamos diante do Senhor, porque nós temos vivido, Pai, como povo Teu, como
brasileiros que somos, temos passado por momentos difíceis, por momentos de tristeza, muitas vezes por momentos de desesperança, ainda que temporariamente. Mas nós nos colocamos diante do Senhor aqui, Pai, e pedimos ao Senhor que o Senhor venha ao nosso socorro, venha ao nosso encontro. Quantos e quantos irmãos, quantas e quantas irmãs aqui, Pai, têm clamado ao Senhor, Pai, pelas suas famílias, por irmãos, por irmãs, por tios, primos e primas, que ainda não conhecem ao Senhor e que nós amamos tanto e desejamos tanto que sejam alvos, Pai, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, da mesma maneira, Pai, com a mesma intensidade que o Senhor se fez presente em nossas vidas com amor, graça e misericórdia. Nós clamamos ao Senhor que também nos visite. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite para que sejamos instrumentos, Pai, para que essas pessoas a quem nós tanto amamos possam se encontrar contigo. Amém. E possam ter as vidas transformadas. Clamamos ao Senhor, Pai, por tantas e tantas pessoas que têm sofrido com enfermidades, desde as mais diversas e também pela Covid-19, Pai. Tem levado tantas pessoas que nós amamos, que nós admiramos. Ó Pai, visita, Pai, as pessoas que têm sofrido. Visita os que estão enlutados, Pai. Consola, derrama, Pai, do Teu bálsamo. Derrama, Pai, do consolo que só o Senhor pode dar. Amém. Cuida, Pai, daqueles que estão enfermos, restaura a saúde, cura, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus, te pedimos também, Pai, que todos e todas as irmãs, Pai, que têm decisões a tomar, que têm passado por privações, que tiveram desemprego, que tiveram situações que têm trazido transtorno às suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, permita a cada um de nós, a cada irmão, a cada irmã, que a gente possa perceber o cuidado do Senhor, a presença do Senhor. Amém. A manifestação do Senhor nas nossas vidas. Nos unimos também, Pai, ao nosso irmão Edinaldo, programa pela sua filha Alice. Cuida da Alice, em nome de Jesus. Só o Senhor conhece tudo que ela e a sua família têm vivido. E no nome de Jesus nós pedimos, Pai, por um milagre eterno, por uma intervenção Tua, pela demonstração constrangedora do Teu amor na vida da Alice e de tantas e tantas pessoas, Pai, que necessitam perceber a Tua presença. Obrigado, Deus. Obrigado por esse privilégio de podermos nos colocar diante do Senhor, certos, convictos de que o Senhor, no alto do Teu amor e da Tua misericórdia, tem o melhor reservado para aqueles que o amam. Amém. Obrigado, Deus. No nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, que nós oramos essa noite. Amém. Aleluia. Estamos chegando ao final. Obrigado pela sua participação, você que está em casa, os irmãos e irmãs que estão. Obrigado, Luciano, pela direção do culto nessa noite. Nossa equipe de louvor aqui, Daniel e Ciel. Olha, até umas duplas. Daniel e Ciel. Daniel e Marcial passam por sertanejo. Aleluia. E só lembrando, então, o Luciano já citou aqui, eu quero reforçar o convite. Nós estamos fazendo cultos diários de oração pelo Google Meet. Amanhã às 18h30, amanhã e sexta às 18h30, segunda e terça também, e na quarta-feira às 8 horas da manhã. Se você desejar o link, eu acho que está no nosso Facebook, você pode procurar aí no Face, clicar no link, é bem-vindo, é super fácil de conectar, e é 30, 45 minutos de oração e de comunhão também, ok? Domingo as nossas reuniões normais, ainda a escola bíblica permanece virtualmente também pelo Google Meet, o link também é disponibilizado, tanto no Facebook como no WhatsApp, é só você procurar, você acha que tiver dificuldade, fale conosco,
mas o importante é que você participe. Que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.